Meus amigos, se você pensa que a novela não, né? Mas a minissérie envolvendo o Thiago Galhardo e Santa Cruz acabou, não acabou não, cara. O Thiago Galhardo resolveu falar, foi num evento, soltou o verbo, falou coisa pra caramba, né? Desrespeitou alguns dirigentes e comparou, né, o Santa Cruz à equipe do Vasco da Gama, cara. Eu assisti perplexo essa entrevista dele. A cara dele nem coça, né, cara? Eu sempre falei, sempre disse, sempre frisei de que ele não é confiável, nunca foi confiável, nunca foi uma pessoa benquista nos clubes onde passou. Ele vive num mundo paralelo, né? Essa é a realidade. Thiago Galhardo vive num mundo paralelo, onde só ele vive, né? Não existe um mundo onde, como eu posso dizer, ele vive num mundo diferente, num mundo de Nárnia, quase isso, né? No mundo de Nárnia que vive o Thiago Galhardo, tá, meus amigos? Mas vamos lá, o que ele falou, né? Ele já chegou falando assim, ó, se quiser polêmica, liga a câmera. Então é um palhaço que chegou para um circo para fazer palhaçada. Foi isso, foi assim que o Thiago Galhardo chegou para participar nessa terça-feira aí da Conferência de Futebol do Nordeste, o Confutes, tá, meus amigos, que está sendo realizado em Recife, mas ele não se referia a nenhum palestrante, a nenhuma palestra do evento. E é perigoso, né, Thiago? Perigoso tu fazer uma parada dessa, né? Porque a gente sabe que você mexe com uma torcida grandiosa, sabe que você mexe com a emoção, né? E você tá em Recife, eu não faria isso não, tá? Eu não faria isso não, mas enfim, né? Ele que chegou com a língua afiada, o jogador comentou sobre sua saída do Santa Cruz via rescisão indireta na justiça, chamou o presidente tricolor Bruno Rodrigues de bobo da corte. Só para você ter uma ideia, uma comparação que fez aí entre o clube pernambucano e o Vasco da Gama, e falou que prorrogou a sua aposentadoria do futebol para 2027. E como a gente vinha falando aqui constantemente, ele tem proposta de 2 equipes, tá? Thiago Galhardo tem conversas com 2 equipes para a próxima temporada, tá? Olha o que falou o Thiago Galhardo. Para mim, 2 clubes muito parecidos que são gigantes. Um é o Vasco e o outro é o Santa Cruz. O que falta são as más administrações que tem. Sempre tem um bobo da corte querendo ser rei, comparou o Thiago Galhardo. Ele disse o seguinte, ó, era o presidente que era médico, né, que era o Capelo, que era o Campelo, que era do Vasco da Gama, e o que aqui falam que da área política, que é o Bruno Rodrigues, que foi deputado. Então, quando se junta isso, a política, tem muita gente que promete um monte de coisa e não cumpre. Mais uma vez eu passei por isso, declarou o Thiago Galhardo, cara. Assim como havia feito mais cedo, né, por nota oficial, o atacante também afirmou que tentou um acordo com a diretoria do Santa Cruz sobre o pagamento dos salários atrasados e que não foi atendido. E só por isso acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né, que concedeu a rescisão indireta com o jogador. E ele continuou dizendo, depois que eles foram notificados, por incrível que pareça, todo mundo começou a me ligar querendo saber se tinha acordo, tá? Ele ainda revelou ter conseguido em seguida um acerto com o CEO do clube, o Pedro Henriques, mas o acordo não foi aprovado pelos investidores da SAF e pelo presidente Bruno Rodrigues, cara. Abre aspas aí pro Thiago Galhardo, ó. O Pedro me procurou na semana passada, me fez uma proposta de acordo que foi aceita da minha parte, e ele achou um grande acordo. Só que o pessoal de cima, a presidência, esses caras da tal SAF, que só aparecem para tirar fotos, mas que não põem dinheiro e não resolvem nada também, não acharam justos, tá? A reportagem, né, a gente tentou entrar em contato com o Bruno Rodrigues, né, e também o Pedro Henriques e os investidores da SAF para comentar essa situação do Thiago Galhardo. Em princípio, ninguém quis se pronunciar. Acho que é a melhor coisa que fazem mesmo é trabalhar quietinho, enfim, né? O Thiago Galhardo falou que sobre o futuro dele, disse que ele pensou em pendurar chuteiras após essa saída do Santa Cruz, né? Mas que decidiu esticar a carreira por mais uma temporada. Segundo ele, é pedido do filho dele, porém adiantou, né, que será criterioso ao ouvir as futuras propostas, né? Como se ele fosse um fenômeno, né, irmão? Thiago, se tiver proposta, né, Thiago? Com todo respeito, se tiver proposta. Cara, vamos falar de chegadas, né? Já foi Thiago Galhardo, vai com Deus, boa sorte, né? Que você possa dar certo, enfim. Vida que segue pro Thiago Galhardo. Vamos falar agora sobre quem tá chegando e quem quer escrever efetivamente história com a camisa do Santa Cruz, cara. Vamos falar sobre o Andrei. Tá, o Andrei, ex-jogador do Vasco da Gama, que estava jogando a Série B pelo Atlético nessa temporada, mas atuou apenas 5 jogos no Tricolor. Ele vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Então o Santa Cruz anunciou de forma oficial na tarde de terça-feira a contratação do volante Andrei, ex-Vasco da Gama e Curitiba, que tem 27 anos, cara, é um jovem jogador ainda. Em 2025, o jogador ele defendeu o Atlético, né, mas atuou muito pouco, apenas 5 jogos contabilizados na Série B do Brasileirão, tá? O atleta chega ao Arruda até o fim da temporada. Ele vai atuar pelo Tricolor no Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. Ele rescindiu o contrato com o time mineiro em julho, tá? O pedido partiu do próprio atleta por não ter muito espaço.
isso. Desde então, o volante não defendeu mais de uma equipe. Seu último jogo foi dia 14 de junho. A grande questão dele, né, do André, cara, quando o André apareceu no Vasco da Gama, o André ele jogou por várias seleções de base. O André jogava demais no Vasco da Gama. Ele saiu do Vasco, depois foi para outras equipes e meio que deu uma sumida. Deu uma pesquisada, ele teve algumas contusões, né? E no Atlético, nessa retomada da carreira, ele não teve espaço. Não teve muitas contusões, mas não teve espaço como treinador que estava lá no Atlético. E agora ele vem para o Santa Cruz para poder retomar novamente a sua carreira, acreditando aí no projeto, né? Só para você ver o histórico do André, ele foi campeão sul-americano sub-17 com a seleção brasileira. Ele foi revelado aí pelo Vasco, onde conquistou o título carioca de base nas categorias sub-15, 17 e sub-20. Ele subiu ao profissional em 16, né? O ano em que fez parte do elenco campeão carioca e ficou em São Januário até 2021. Então ele jogou no Vasco de 2016 até 2021. No ano seguinte, o André se transferiu para o Curitiba, onde permaneceu por 2 anos. Foi campeão paranaense, né, em 2022 e ele foi emprestado ao Ceará em 24, quando fez parte da campanha do acesso à Série A. Cara, é um jogador jovem, precisa ter, o Santa Cruz precisa ter analisar bem as questões físicas dele, né? Provavelmente eu tenho certeza absoluta, né? Se tratando aí de um clube que eu julgo que tem ações profissionais como o Santa Cruz, que os exames médicos foram feitos e provavelmente ele deve ter sido aprovado, né? A expectativa é essa. 27 anos, é um jogador que apareceu muito bem no Vasco. Depois que saiu do Vasco, foi para o Curitiba, caiu muito de rendimento. E o Santa Cruz precisa fazer essa mescla. O Santa precisa fazer essa mescla de jogadores rodados, experientes, que apesar da pouca idade, é um jogador bem rodado, o Andrei, com jogadores jovens, os jogadores que estão subindo também do Sub-20, enfim, para poder para ajudar a equipe do Santa Cruz nessa temporada. Mas, conforme eu venho falando em todos os vídeos aqui do canal, eu ainda estou um pouco preocupado com o que o Santa Cruz está trazendo, né? O Andrei não chega para ser protagonista, ele é uma incógnita, ele não joga desde o meio do ano, ele não conseguiu jogar 5 jogos na temporada pelo Atlético. Eu analiso o Andrei pelo que ele foi no Vasco da Gama, né? Pelo que foi no início da chegada dele lá no próprio Curitiba, mas depois de lá para cá, ele não conseguiu mais performar em time nenhum. Essa é a pura realidade. Então, assim, o Santa Cruz está se movimentando, está com muita dificuldade, porque realmente essas situações financeiras que a gente achou que já estavam sendo saneadas, sendo tapadas, sendo organizadas, ficou muito notório que há coisas pendentes, né? Tô tentando aqui medir as palavras pra gente não ser muito duro, porque a gente sabe da dificuldade, não é de um dia pro outro que você vai reorganizar um time onde sacanearam pra cacete historicamente os últimos dirigentes que passaram. Então, assim, tem salário atrasado, tem fundo de garantia atrasado, então é difícil você... Como é que você faz uma proposta pra um jogador que ele vai pegar o telefone, vai mandar uma mensagem e falar assim, cara, que eles não estão pagando, tá tudo atrasado, sabe? A estrutura não é legal. Então, assim, vai ser difícil. Então, o ideal mesmo para você montar um bom time é você reestruturar, deixar tudo em dia, certinho. E aí, consequentemente, uma boa administração chama bons jogadores. Uma boa administração chama bons jogadores, né? O André aceitou o projeto porque ele estava sem clube. Então, assim, eu tô vendo a movimentação do Santa Cruz no mercado muito lenta. Os jogadores que estão chegando são jogadores nível Série D, tá? Ah, mas veio o Alan do Náutico. Não é nada disso. Se ele fosse um fenômeno, o Náutico teria renovado o contrato com ele, né? Então, com a saída do Thiago Galhardo, eu espero que pelo menos ele ganhe 150 mil por mês. Eu espero que o Santa Cruz possa, nessa temporada, quem sabe aí, trazer um bom nome, um grande nome para poder ser essa pedra fundamental que a gente sempre fala para esse novo projeto, né? Falamos aqui, trouxemos do Bosquilha, falamos também do Matheus Sávio, falamos também do próprio Gilberto, que está esperando como é que vai ser a situação dele lá no Juventude. O Santa Cruz precisa acelerar, porque a temporada ela começa muito cedo, né? E já está na pré-temporada. Então, assim, se o que foi planejado foi levar um elenco completo para a pré-temporada já com os reforços, né? Isso até o presente momento não se cumpriu. Aliás, se cumpriu com os caras que estão lá, né? Mas grandes reforços ainda não aconteceram. E a gente espera que o Santa Cruz possa ter um time mais forte. Não se joga uma Série C, um time de Série D. Senão vai ter problemas grandiosos nessa temporada. A gente espera que o Santa Cruz dê passos para frente, né? Não dê passos para trás. Como a gente falou aqui, eu e o Clóvis, né? Eu e o Clóvis, a gente tá ligado, a gente tá esperto, a gente tá monitorando, a gente tá olhando de perto a situação da SAF, as movimentações que estão acontecendo nos bastidores. A gente elogia, mas a gente cobra também. Então, se a gente começar a ver que tudo que está sendo falado não condiz com a realidade dos fatos,
falando com pessoas, com empresários, com atletas, a gente vai começar a cobrar aqui também. Faz parte do nosso trabalho, tá bom? Deixa o like aí, inscreva-se que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o jornalista Marcelo TV. Forte abraço pra você. Valeu.